A Codesp divulgou recentemente que o Porto de Santos registrou uma queda de 6% em sua movimentação de cargas em janeiro, na comparação com o mesmo mês em 2016. A redução ocorreu devido à diminuição de 16,1% no volume de exportações. O resultado seria ainda pior não fossem as importações, que cresceram 19,1%. Para a autoridade portuária, a queda nas exportações foi um reflexo principalmente da redução nos embarques de milho. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos o nosso consultor para assuntos portuários, Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite, seja bem-vindo. Mais uma vez você estava viajando, né? Estava lá em Vitória, mandou aquela mensagem para a gente aí na terça-feira, mas agora já está de volta aqui com a gente. Maxwell, os números de janeiro, já dá para indicar que vai ter uma queda na movimentação no Porto nesse ano de 2017? Inicialmente, Irineu, é sempre um prazer estar aqui para tratar de assuntos tão importantes quanto o Porto de Santos. Em relação à matéria publicada aí pela iniciativa pública, pela Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, nós já havíamos comentado aqui no Caderno Regional da nossa preocupação em relação a essa previsibilidade da Codesp em relação a estes números, porque existiam inúmeros fatores externos que poderiam contribuir para o não aumento destas exportações no ano de 2017. A situação de crise era previsível que houvesse uma queda nas exportações, não é? Não tenha dúvida, e uma das coisas que me preocupam bastante é a relação da safra, Irineu. Nós estamos num período de safra onde essa movimentação, ela é uma movimentação vertiginosa e nós não temos aí a condição ainda de escoar toda esta safra. A projeção que você está falando aí é de 6,3% devido à safra de grãos 16-17. Como é que dá para avaliar isso? É um aumento mesmo de 6,3%? A previsão é essa? É uma previsibilidade. Eu ainda creio que em virtude das questões dos impactos que nós temos em relação à infraestrutura, e se nós pudermos contar com um fator, que é o fator que nós mais contamos nos últimos anos, Irineu, que é o fator sorte. Se nós contarmos com o fator sorte, pode ser que nós venhamos a alcançar estes números, porque esta previsão ela ainda não está pautada em cima daquilo que é fundamental para este negócio, que é o apoio logístico para a movimentação desta carga. Ou seja, o quanto mais eficiente nós formos nesta questão logística, evidentemente as previsões elas vão se concretizar. Irineu, se você me permitir, você falou da relação de Vitória. Eu estava em Vitória conversando com o presidente da Codesa, o Luiz Cláudio Montenegro, que teve a oportunidade até de assumir a direção da Companhia Docas aqui do Estado de São Paulo, a Codesp, num passado não muito distante, e nós estávamos tratando em relação a alguns dados. E aí eu falei, eu vou levar esses dados para Santos também, para que as pessoas possam refletir em relação a isto. O modal de trem hoje em Santos, que nós já debatemos muito aqui, que pode ser um modal que venha a contribuir vertiginosamente nessa questão logística, que nós sempre pontuamos, hoje ele contribui, Irineu, para que você tenha uma ideia, algo em torno de 100 dias no ano em paralisações no modal rodoviário. Ou seja, toda vez que o modal ferroviário ele precisa transitar por todo o porto, ele gera um comprometimento na logística rodoviária. O time disso já levantado é algo em torno de 100 dias, ou seja, 1/3 do ano que nós temos para escoamento de toda a safra. Bom, já que você trouxe também esses números, o governo divulgou agora um pacotão aí, né, de incentivo, né, de investimentos no país que envolvem terminais portuários, estradas, aeroportos. Isso pode ajudar de alguma maneira? Quando foi se sair divulgado... do papel também, né? Porque na verdade tem que haver o interesse, né, dos investidores, né? Quando foi divulgado o decreto 9.000, no qual você está mencionando aí, o anexo 1, eu fui procurar em todos os artigos lá o que estava relacionado nessa questão de infraestrutura. E o artigo 22 trata desta questão, Irineu, dando novamente à Secretaria Especial de Portos a responsabilidade para isso. Nós estamos aí acreditando e crendo, Irineu, que efetivamente nós possamos ter os investimentos nos quais você mencionou pela iniciativa privada, mas também que os outros investimentos relacionados à infraestrutura ocorram por parte do governo federal. Nós vamos trazer aqui no Caderno Regional o Maasvlakte Plaza, em Rotterdam, na próxima semana, Irineu. O Maasvlakte Plaza hoje ele vai ser um centro de apoio logístico sem a intervenção humana. Olha o nível que chegou essa questão logística em Rotterdam, para que possa contribuir com a velocidade do escoamento e da importação
concentração de cargas no Porto de Rota. Então, na próxima semana, Irineu, nós vamos trazer essa novidade também para o Caderno Regional. Bom, voltando aqui para o nosso porto aqui, que está mais perto, né, Marcos? Da nossa realidade. Da nossa realidade. E amarrando um pouquinho das coisas que você colocou aí. Essa expectativa de melhora, com previsão da Codesp, passa pelo aumento da soja, por exemplo, da produção de soja. E se passar por isso também, como é que fica essa relação ao Porto Log, já que você está falando de necessidade de infraestrutura, de como que essa demanda, como é que esses grãos, né, vão chegar até o porto para poder sair? Como é que está essa situação? Soja e Porto Log. A receita nós já conhecemos, Irineu. Nós sabemos aí que o DNA brasileiro, ele é um DNA focado em commodities. Nós temos aí o comércio exterior bastante fortalecido nesta questão do commodities. E toda vez que nós temos essas questões de safra, nós enfrentamos todas as dificuldades relacionadas aos pontos logísticos que nós já mencionamos inúmeras vezes aqui. O Porto Log, implantado hoje pela Codesp no Porto de Santos, ele vem tratando exclusivamente a questão do agendamento. O agendamento por si só, ele não vai criar o bloqueio físico dos caminhões que não estão motivados a entrar ao Porto de Santos, o que pode ser um fator complicatório dentro desse processo. Além disso, nós trouxemos... O caminhão pode passar direto? Se você não ele tem pode chegar na cidade e ir direto para o porto? Não? Hoje ele tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Na verdade, como você não tem um gate público, um gate Sim. que você faça o bloqueio físico dos caminhões que não estão motivados a ter a entrada, você não faz esse controle. O que a Codesp alega é que você tem multas em relação a isso e órgãos fiscalizando e assim sucessivamente. Eu acho que isso é muito difícil, você fiscalizar 15 mil caminhões dia, que é a população que existe transitando dentro do Porto de Santos. Então você precisa se utilizar de tecnologia para fazer estas barreiras e o controle que é necessário para isso, Irineu. Bom, em janeiro também houve um aumento nas operações de cargas em contêineres, não é, Maxo? Isso também pode apontar uma tendência para o ano, agora de 2017? Já falamos sobre contêineres aqui também. Irineu, e eu fiquei bastante contente com esses números. Nós precisamos incrementar necessariamente as importações, que são hoje os terminais de contêineres que movimentam principalmente toda esta cadeia, porque isso vai dar o equilíbrio dentro da balança comercial. Nós não podemos aí focar exclusivamente dentro das exportações e não nos preocuparmos também com as importações. O país depende muito ainda de inúmeros fatores e produtos e serviços externos que nós temos de ter no Brasil para o nosso desenvolvimento. Nós mencionamos aí em meados de dezembro do ano passado, Irineu, que o dólar em 3 a 3,20, se mantendo dentro deste patamar, necessariamente iria contribuir para este processo de importação. Espero ansiosamente que nós possamos continuar neste crescimento. Acredito que até julho deste ano nós não vamos ter grandes mudanças nestes números, mas a partir de agosto eu quero crer que nós possamos nos tornarmos um pouco mais otimistas nesse sentido, Irineu. E mais otimista em relação à própria economia do país também, não é, Marcos? A gente espera que o próximo semestre melhore um pouco, pelo menos. Agora, as condições ruins da BR-163, que nós vimos aí, caminhões lá parados, a demanda desses produtos que iriam lá para o porto de Pará, né, e estão vindo agora do Centro-Oeste para cá, para Santos. Isso vai ter impacto também na movimentação aqui, Marcos? Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que trabalham no Porto de Vila do Conde, lá em Pará, e eles estão bastante preocupados também com esta questão, até porque o porto lá se movimenta muito no escoamento desta safra e eles estão passando por inúmeras dificuldades. Hoje, os grandes produtores, principalmente de milho, Irineu, já estão destinando as cargas para o Porto de Santos. E aí nós temos que acender uma luz amarela, porque nós ainda não estamos preparados para receber toda esta demanda. Esse é um grande retrato da falta de infraestrutura do país, né, Marcos? Quer dizer, os caminhões lá atolados na estrada não conseguem chegar no Pará. Se vierem para cá, para Santos, estão arriscados a ficar parado aí na estrada também para embarcar. Quer dizer, é complicado, né, a situação. Nós falamos aqui em um dos programas que o governo federal anunciou um pacote de investimento de 25 bilhões, dentre deles anunciando algo em torno de 10%, 2 bilhões para a infraestrutura, o que é muito tímido, Irineu. E isso reflete o que vem ocorrendo dentro do país. Esse raio-x é muito o que eu sempre menciono em relação mais do mesmo, né? Nós estamos tratando mais do mesmo. Nós já conhecemos do problema e nós temos que focar na causa e não no efeito.
enquanto nós tivermos aí uma política pública que está preocupado com o foco do investimento e, consequentemente a isso, não dar a estrutura necessária para que o investidor tenha a tranquilidade de fazer todas essas movimentações, eu acho que nós vamos continuar, como eu sempre menciono, correndo atrás do rabo, né, Irineu? É isso que a gente faz.